Tia Amanda já voltou. Tá vendo que todo mundo tá acordando, dando bom dia, né? Pois é, agora a tia Amanda vai contar a chamadinha, tá certo? Tia Amanda vai chamar o número de 1 por 1, tá bom? Quando a tia Amanda chamar o nome, é pra dizer assim, tô aqui, tia, tá bom? Vamos lá. Se eu fosse um peixinho e eu soubesse nadar, eu tirava a Luna do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Naomi do fundo do mar. Se a tia Amanda fosse um peixinho e soubesse nadar, ela tirava a Ana Júlia do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Tiaguinho do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e eu soubesse nadar, eu tirava o Pedro Lucas do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria Clarice do fundo do mar. Já acordou, Clarice? Bom dia, meu amor. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria Raíssa do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e eu soubesse nadar, eu tirava a Francisca Ellen do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e eu soubesse nadar, eu tirava a Ariela do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e eu soubesse nadar, eu tirava o Ezequiel do fundo do mar. Bom dia, Ezequiel! Se eu fosse um peixinho e eu soubesse nadar, eu tirava o Luiz Claudimiro do fundo do mar. Bom dia, Luiz Claudimiro! Se eu fosse um peixinho e eu soubesse nadar, eu tirava o Luiz Miguel do fundo do mar. Bom dia, meu amor! Se eu fosse um peixinho e eu soubesse nadar, eu tirava o Francisco Lourenço do fundo do mar. Se a tia Amanda fosse um peixinho e soubesse nadar, ela tirava o Adailton Ravi do fundo do mar. Se a tia Amanda fosse um peixinho e soubesse nadar, ela tirava o Antônio Erliano do fundo do mar. Bom dia, Erliano! Se a tia Amanda fosse um peixinho e soubesse nadar, ela tirava a Isabelle do fundo do mar. Bom dia, Bebela! Se a tia Amanda fosse um peixinho e soubesse nadar, ela tirava a Valentina do fundo do mar. Bom dia, minha Valentina! Se a tia Amanda fosse um peixinho e soubesse nadar, ela tirava o Luiz Fernando do fundo do mar. Luiz Fernando, quer fazer a tarefa não? A tia tá sabendo, viu? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria Clara do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Yasmin do fundo do mar. Se a tia Amanda fosse um peixinho e soubesse nadar, ela tirava a Maria Alicia do fundo do mar. Bom dia, meu amor! Se a tia Amanda fosse um peixinho e soubesse nadar, ela tirava a Ana Vitória do fundo do mar. Vitorinha, tia tá vendo, fazendo as tarefinhas, né? Tia tá com saudade, viu? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Kiara do fundo do mar. Pois é, essa foi a chamadinha de hoje, tá certo? Tia tá com saudade. Por isso que a tia canta todo dia, né? A próxima chamadinha vai ser diferente. Por quê? Porque hoje é sexta-feira. Nós vamos passar 2 dias sem nos ver.
que é sábado e domingo, tá certo? Aí esses 2 dias vocês vão poder dormir até mais tarde, brincar e ter um monte de coisa para contar pra tia na segunda-feira, tá certo?